Boa tarde, meus queridos alunos. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre a teoria das placas tectônicas. Mas antes de entrarmos nesse assunto, nós vamos voltar um pouquinho nas aulas anteriores, onde nós vimos sobre a origem e formação da Terra e também sobre a teoria da deriva continental. O que seria a deriva dos continentes? Essa teoria ela foi defendida por Alfred Wegener e ele dizia que, há 200 milhões de anos atrás, a Terra era formada por um só continente, que ele denominou de Pangeia, e que era envolvida por um único oceano chamado Pantalassa. E com o passar de milhões de anos, esse continente ele foi se fragmentando e formando outros continentes. Primeiramente formou Laurásia e Gondwana, e com o passar de milhões de anos foram se fragmentando, até chegar à configuração dos continentes que nós temos atualmente. Baseado em que Wegener defendeu essa ideia? Bom, ele observou o contorno dos continentes e ele viu que esses continentes eles se encaixavam como se fossem peças de um quebra-cabeça. Ele observou também os fósseis animais, minerais, vegetais, e ele viu que se um fóssil encontrado na América do Sul era o mesmo fóssil encontrado na África, então esses fósseis um dia eles participaram de um mesmo ecossistema. Por exemplo, se um animal encontrado na África e depois, posteriormente, ele foi encontrado na América, segundo ele, como que esse animal teria atravessado o oceano para ir para o outro continente? Então, eles faziam parte, né? Eles viviam no mesmo ecossistema e que esse ecossistema depois se separou com a separação dos continentes. Só que no início, essa teoria ela não foi muito aceita pela comunidade científica. Wegener não tinha muitos recursos na época para estar comprovando. Então ele sabia que se moviam, mas ele não sabia de onde que vinha a força para fazer com que esses continentes se movimentassem. Na Segunda Guerra Mundial, os submarinos eles precisavam operar no fundo do oceano e tinham os obstáculos, né, encontrados. Então eles começaram a desenvolver instrumentos, mapas oceânicos, instrumentos de localização, e eles viram que o oceano, lá no fundo, ele tinha muitas cadeias de montanhas, fendas submarinas, e eles viram então que existia uma atividade geológica muito intensa e que ainda não era conhecida. E a partir da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a desenvolver tecnologias com a utilização de supercomputadores da época, aviões, sondas submarinas, e começaram a estudar, né, essa formação desse novo assoalho submarino. E eles viram, então, que eram formados por placas tectônicas, e que essas placas elas realmente se fragmentavam e se separavam. Mas o que fazia essas placas se movimentarem? Eles perceberam, então, que essa força ela vinha do interior da Terra. Então, essa teoria da placa tectônica ela veio confirmar a teoria já defendida por Alfred Wegener da deriva continental. O assunto da nossa aula de hoje vai ser essas placas tectônicas. Fiquem atentos. Boa aula!